ao vivo, começando a nossa live com uma música bem bacana para levantar a nossa moral de hoje aqui. Sejam muito bem-vindos com vocês. Bon Jovi no pedaço. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Luísa Rosa. Som bom. Quem gosta, mostra a mãozinha aí pra mim. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando. Hoje, o papo de hoje é de responsa, hein? Vamos falar sobre ansiedade e estresse na infância. Esperar mais um pouquinho, deixar o pessoal ir chegando. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Musiquinha pra gente começar a nossa tarde aí, bem mais pra cima, manda coração. Curtiu? Vou aumentar o som então, ó. Já que o Gustavo faz, eu também quero fazer. Ora aí, e é o som de John Bon Jovi. Eu vou convidar a Luísa Rosa, que ela é uma pedagoga, ela é psicóloga, e a gente vai falar sobre a ansiedade e o estresse na infância. E apesar dela ser psicóloga, pedagoga, ela é mãe do Davi, de 11 anos, mãe da Gabriela, de 9 anos, olha que coisa linda! E ela tá chegando para falar com a gente. Eu sou a Ana Maria Pinheiro, metodologia Gustavo Borges e mãe da Vitória. Sejam bem-vindos, vamos chegar. Luísa tá chegando no pedaço. Deixa eu dar um pause aqui. Curtiu? Gostou da recepção, Luísa? Adorei, Bon Jovi, ótimo. Bom para contar esse almoço, né? Oh, é bom, né? A música ela leva a gente para um outro estágio, né? Deixa eu só colocar aqui o meu fone para a gente conversar melhor, Luiz, e aí já passar a bola para você, porque a gente tem muito. Sim. E aí, para falar sobre esse tema, tema importantíssimo. O meu áudio tá bom? Senão eu vou colocar um fone também. Tá, o áudio tá ótimo pra mim. Pessoal, vai mandando pra gente aí o que vocês acham. Áudio, som. Como é que tá? Porque uma vez eu fiz uma live e depois eu descobri que só estava com o nariz pra baixo, a live toda, entendeu? Não, ó, pra mim tá bacana aqui. Tá? Então aí beleza. você me fala também se eu tô cortada, se eu não tô cortada. Não, vai falando aí. Tá Pessoal, vamos chegando. Então, Luísa, seja bem-vinda. Luísa, como eu já falei, já apresentei a vocês. Ela é psicóloga, ela é pedagoga e mãe do Davi, da Gabriela. A Luísa está aqui para falar com a gente hoje sobre a ansiedade e o estresse na infância. Luísa, para a gente começar, né? E ser bem assertiva nesses pontos. Na nossa live vai ter professor, vai ter pai, pessoas querendo saber sobre o tema. Então vamos falar sempre da melhor maneira possível, mais simples possível, para que todo mundo consiga aí assimilar o máximo de informação sobre a nossa live. Para começar, Luísa, eu queria que você conceitualizasse para a gente o que é ansiedade e o que é estresse, e vamos dizer assim, quais são as principais causas, assim? Não sei se dá para juntar tudo. Dá. E aí a gente já começa com o pé direito. Primeiro quero dar boa tarde aí para todo mundo, né? Mandar um beijo de Brasília para vocês. Eu não sei de qual estado que vocês estão falando. Depois vocês mandam aí de qual estado que vocês estão. Dizer que é com muita satisfação que eu estou aqui com a Ana, viu? Porque eu tenho um carinho gigantesco com a metodologia. Ela sabe que a minha trajetória aí, meus filhos aprenderam a nadar com a metodologia. E eu fiz meu TCC de pedagogia com uma pesquisa em campo sobre a metodologia. Então, é muito a minha praia, literalmente. Eu gosto demais de vocês e fiquei muito feliz com o convite, porque quando eu vejo uma empresa que seja uma marca
com essa preocupação, com esse carinho diferenciado com os nossos pequenos, eu fico muito alegre, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem essa preocupação com a formação integral das crianças. E quando a gente fala de infância, a gente tem que pensar com todo cuidado mesmo, porque são sementes diárias que a gente lança no mundo aí através das nossas crianças. Então Ai, vamos lá. Luísa, que palavras lindas! É Ó, verdade. tem pessoal de Brasília. Ó, Lu, antes de você começar, tem o pessoal de Brasília, tem o pessoal do Rio, de Volta Redonda, aqui de São Paulo, Guarulhos, Campo dos Goitacazes. É isso aí, galera. Vai botando da onde vocês são que a gente vai falando aqui. E beleza, hein? Brasil bem representado. Vamos lá. Então, a Ana falou, né? Antes de eu ser psicóloga, gente, e pedagoga, eu sou mãe, sou mulher, sou neurótica, sou estressada, sou ansiosa, vai dar tudo certo. Boa. Todo mundo nesse barco de pandemia, né? E eu vou contextualizar um pouquinho desses conceitos que a Ana pediu e vou falar um pouquinho deles nesse contexto, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, quero deixar vocês muito à vontade para perguntar, interagir, conta as histórias aí pra gente, que esse bate-papo ele fica mais gostoso quando vocês participam, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, gente, na infância, primeiro é legal da gente tentar tirar um pouco desse preconceito que a ansiedade é ruim, né? Eu brinco que desde lá do ventre da nossa mãe a gente está acostumado a lidar com a ansiedade. Eu acho que quando a criação lá divina para quem acredita, ou evolucionista para quem acredita, quando pensou no homem, o negócio deu muito certo, porque o nosso corpo ele é muito perfeito. E desde o útero da nossa mãe a gente está acostumado a lidar com uma descarga de cortisol, de hormônio do estresse, de ansiedade, e o bebezinho lá, o feto, depois o bebê, depois as crianças, elas vão criando estratégias para lidar com isso. Então a ansiedade, ela não é algo ruim. O estresse em si, ele não é algo ruim. Ele é uma maneira do seu corpo se preparar para reagir diante das situações que não são tão favoráveis, que não são fáceis. O problema da ansiedade, e que eu sei que esse é o foco aqui, é quando ela começa a ficar disfuncional, né? Quando, além daquela ansiedade, eu tenho ansiedade porque amanhã eu tenho uma prova da escola, então eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho uma rotina, meu pai brigou comigo, eu tô de castigo, eu não obedeci minha mãe, e isso vai gerando aquele estresse. Isso, ok, faz parte do desenvolvimento humano. A gente aprende a lidar com as fases da vida e com as suas características e com as demandas de cada idade. O problema é quando essa ansiedade ela vem tão forte, tão carregada, que a criança, seja pequenininha, seja o pré-adolescente ou adolescente, nós adultos também, né? Mas como o nosso foco é nos pequenos, é quando esse comportamento, esses sintomas, eles aparecem de forma disfuncional. Então, eu não consigo lidar com o que está acontecendo internamente. E aí aparecem sintomas físicos, né? E é uma coisa que a psicologia trabalha muito, que é a psicossomática. Aquilo que a gente não resolve internamente, o nosso corpo ele vai somatizar e vai demonstrar de alguma forma. E aí aparece insônia, compulsão alimentar, às vezes, a inibição do apetite, né? Transtornos alimentares, a criança começa a roer muito a unha, arrancar a pele, né? Cabelo, outros exemplos. A criança fica muito introspectiva ou muito acelerada. Então, tudo que começa de alguma forma a ficar disfuncional, te tirar da sua zona de normalidade, isso começa a ficar preocupante, né? Então, sentir ansiedade, gente, não é um problema. Você ter estresse não é um problema. O problema é quando você não cria estratégias para lidar com isso. E qual que é o nosso papel enquanto adultos, pais, mães, professores, né, responsáveis de alguma forma, educadores? É a gente ajudar a mediar a criança nessa criação de estratégias. Esse é o nosso principal papel na educação de forma geral. E quando a gente fala de ansiedade, a gente mostrar para a criança que calma, vai passar, né? Que tem que respirar, tem que contar até 1000, 2000, criar estratégias de, às vezes, respiração, de música. No final, a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias que a gente pode estar ajudando aí nossas crianças nesse contexto todo. Mas a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, a ansiedade e o estresse, eles não são um bicho de 7 cabeças. O problema é quando a gente deixa ele se tornar esse bicho de 7 cabeças. Né? Então, ela é importante. O exemplo da prova que eu dei, né? Uma competição de natação da metodologia do Gustavo, por exemplo. A criança está lá, né? Está no treinamento, está há semanas se preparando, e era toda aquela expectativa, aquela ansiedade que é gostosa, que dá frio na barriga.
Até aí é ótimo, porque ela tem esse sentimento de, meu Deus, eu tenho que me treinar, eu tenho que, né, me qualificar, isso é importante, tem que me alimentar bem, tem que dormir melhor, porque isso vai interferir no meu desempenho. Essa autorresponsabilidade por conta desse estresse, dessa ansiedade, isso é saudável. O problema é, cara, a competição. É tão estressante para ela, gera tanta ansiedade, porque ela não criou estratégias para lidar com isso, que ela começa a não dormir, não comer bem, não consegue nadar, chora, ela começa a criar um pânico de entrar na água porque ela já pensa na competição. Então, tudo isso começa a ficar disfuncional. E eu gosto de dar exemplos que sempre fica mais claro para vocês, né? Da mesma forma, a prova, né? Quem aqui é mãe sabe, os meninos, o que eu fico com muita dó, porque eu sofri muito, né? Sou filha de militar, estudei colégio militar a vida inteira. Então, era prova quase que semanal. E eu lembro que eu chorava, assim, ficava doida na época de prova. E eu fico, a Gabi, quando começou a ter prova, com 7 anos, ela, meu Deus, amanhã eu tenho prova, amanhã eu tenho prova. Eu falei, meu Deus, com 7 anos de idade, já está cobrando coisa. E, principalmente, né, o nosso papel enquanto adultos diante de tudo isso, que é um ponto que a gente vai conversar também, né, de transferir as nossas ansiedades. Então, para finalizar o ponto que a Ana pediu, quando a gente pensa em estresse e ansiedade, gente, é uma resposta fisiológica do nosso corpo, né, e uma resposta emocional. O nosso foco aqui é a gente falar como vai lidar com esse emocional. Né? O fisiológico, a gente já nasce com essas capacidades. Isso a gente está falando, né, de pessoas com desenvolvimento típico. Se fosse falar de atípico, a gente pode fazer até uma outra live. Fica aí a dica. A dica, boa, boa. A gente falar de crianças que têm algum transtorno, alguma síndrome, são outros contextos. A gente está falando de crianças uma ansiedade que não vem dentro de um quadro já de uma síndrome ou de algum quadro que somatiza com outras, né, distúrbios, enfim. Então, quando a gente fala de ansiedade, gente, vamos tirar essa ideia de que assim, a criança não pode ser ansiosa, a criança não pode passar por estresse. Faz parte do desenvolvimento humano ter dificuldades, passar por ansiedades, por estresse. E isso é extremamente saudável, porque a criança que não sabe lidar com as frustrações, as crianças que não criam estratégias para lidar com esse estresse, elas se tornam adultos insuportáveis, chatos, narcisistas, que acham que o mundo todo tem que ficar em volta dele. E não é, gente. A criança ela tem que criar estratégia para lidar com isso. E nosso papel é exatamente fazer essa mediação. Ô, Luísa, achei bacana, né, você contextualizar o que é a ansiedade, o que é o estresse, né, em que grau isso é bom, em que grau isso é ruim, né, é disfuncional, né, e cria toda uma situação ruim dentro de casa, né. Eu, como mãe, às vezes eu vejo a minha filha numa situação e eu me sinto culpada, ao invés de eu conseguir ajudar, eu prejudico ela nessa situação. Então, acho que toda mãe, nesse momento, deve estar sentindo um pouquinho disso, porque precisa trabalhar, precisa fazer um monte de coisa, e ainda precisa ficar perto porque às vezes está no mesmo lugar, mas um está no celular, o outro está na TV, isso acontece, né? Então tá no mesmo lugar, mas não está junto, né? E às vezes a gente não percebe que a criança está dando sinais, né? E você pode dar assim, rapidamente, às vezes, qual é um sinal assim muito claro que ela está, vamos dizer assim, pedindo ajuda, ou está mostrando que está numa situação de estresse ou de ansiedade por conta dessa condição que a gente está agora? Tá, é legal assim a gente pensar, né, em contexto de pandemia, isso serve para as crianças e para a gente, né, para todo mundo que está dentro desse contexto, cenário mundial. Pensa o seguinte, você, quando estava sem pandemia, você tinha o horário que você tinha de deslocamento para o seu trabalho, você tinha seu horário de trabalho, você tinha às vezes uma academia, uma natação, você encontrava com diversas, centenas de pessoas todos os dias. E agora está todo mundo dentro dessa caverna, que é a nossa chamada nossa casa, e que a gente nunca ficou tanto tempo, né, junto, e que de repente todo aquele estresse que a gente direcionava para o nosso trabalho, para os nossos chefes, para as nossas outras relações amorosas que seja, qualquer tipo de relação, desde o cara da padaria que a gente dava bom dia, interagia, que agora a gente não tem mais isso, agora somos nós, né, pais, mães, todo mundo dentro de casa. Todo mundo com muito horário, porque eu não sei vocês, mas assim, a realidade, a minha e dos meus pacientes, parece que tá pior, assim, de trabalho, a carga, porque a gente não consegue mais separar. Não existe essa separação, agora é meu horário de trabalho, porque tem filho, tem panela, tem telefone, tem o telefone tocando, tem que limpar, tem que trocar o lixo, quem tem um cachorro que tem que descer, e assim vai. Então, parece que a gente não está desconectando
desses momentos dos nossos contextos sociais. E isso é muito ruim, porque aí acontece isso que você falou, Ana Maria. Ah, será que eu não estou percebendo? Será que eu estou faltando? E aí é uma outra coisa. Tudo é culpa da mãe, culturalmente falando. É um saco isso, entendeu? A gente já nasce com culpa. O bebê já nasce. Aliás, a gente ficou grávida, a gente já tá com culpa. Porque a gente deu vontade de comer chocolate e não gosta de açúcar pro neném. E que não sei o que é bebezinho, não pode comer bebê que não seja com. Não vai gostar de álcool. Aí começa essas crendices, negócio. Então vamos tentar desconstruir um pouco isso. Porque eu sou muito de uma filosofia. Pais felizes, crianças felizes. Pais estressados, crianças estressadas. Então, de você tentar desconstruir um pouco essa coisa de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que olhar todos os sinais da minha filha, ela tem que estar ótima, maravilhosa. Não esquece que você também é um sujeito em transformação. Né? A gente só para de se transformar para quem acredita quando acaba essa vida aqui. Para alguns, continua nas próximas. Mas enquanto nessa vida, a gente está nesse processo de transformação. E esse contexto de pandemia, nós estamos sendo intimados a transformar nossas maneiras de se relacionar. E isso é muito forte, muito latente e de uma forma muito emergencial, porque ninguém se preparou. Né? Todo mundo, mas agora vamos preparar que daqui a um mês todo mundo vai ficar em casa. Acabou, foi de uma hora para outra. E não tem data para voltar. Nós vamos ficar em casa e não tem data para acabar. Que aí a gente lidar com a nossa ansiedade, porque a gente quer tudo para ontem, nós adultos queremos tudo para ontem, a gente está transferindo isso para as crianças. Então, cuidado, porque a nossa ansiedade é muito comum a gente transferir isso para eles e eles já estão com as demandas deles, da faixa etária deles, que é diferente da nossa. Eles não têm boletos para pagar, mas eles têm outras preocupações e que não são menores do que as nossas, são de acordo com a maturidade emocional de cada um. Né? Então, a gente não pode exigir de mais nem de menos. Aí que está o grande tchan da questão. A questão de bom senso, né? De você entender que a perfeição ela não existe. Se você já se culpava antes, cuidado para você não se culpar mais enquanto figura de referência, seja pai, mãe, educador, professor, né? Mas de você tomar esse cuidado para você não transferir essa necessidade de perfeição sua para o outro. Né? E eu falo isso, gente, porque todos os dias eu escuto o chata. Pelo menos eu queria ganhar R$ 1 para cada vez, nossa, você é chata. R$ 1 para cada chato que eu escuto. Né? Ou no sentido, a minha filha uma vez me ensinou assim, ó. A Gabriela menina é terrível, gente. Menina desde cedo. Você tem uma menina, você sabe também, Ana, do que eu tô falando. Você tem uma menina, eu sei. Eu tenho, vale por 10. Ela falou assim, eu tava cobrando uma coisa dela que ela fizesse muito bem feita. Ela assim, você tem que parar de achar que eu tenho que fazer as coisas do jeito que você gostaria. Porque você tem a sua exigência, eu tenho a minha. Pra mim isso aqui tá ótimo. Aí eu, cara, o que eu falo uma hora dessas? Eu calei minha boca, eu falei, realmente, filha, desculpa. Né? A mamãe que gosta de uma coisas muito do jeitinho certo, você tá certa. Se pra você isso tá bom e tava bem feito, ok. E a gente tem essa mania de querer que a nossa perfeição seja a perfeição dele. De transferir para ele as nossas preocupações, os nossos anseios. E isso sim é prejudicial, né? Eu atendi um pai semana passada que adolescente, ela estava ficando na média de 15 horas por dia em rede social. Ele colocou o notificador, né? Que ele envia mensagem para falar quando a filha cede e tal. E aí ela levou uma coça e, enfim, ele aprendeu de um jeito bem, né? Bem pedagógico, que não podia ficar no celular. E adequado. Bem, super. Aí eu falei assim pra ele, olha, eu concordo que 15 horas realmente é muito, né? Mas não queira que o seu filho... Aí é uma opinião pessoal, mãe Luísa, mãe louca, neurótica, né? E eu tenho escutado muitos psicólogos falando coisas diferentes, mas aí é uma coisa que eu acho que é do bom senso. Eu tenho deixado os meus filhos ficarem um pouco mais em redes sociais do que normalmente, né? Por quê? É o momento que eles interagem com os colegas deles. Então, eu fico imaginando, eu vou falar não pro meu filho, ele tá jogando online, no Fortnite. Tá jogando no Fortnite, é o momento que ele dá risada, que ele interage com os meninos, que ele lida com frustração, porque ele morre toda hora e fica nervoso, e aí aprende, cria estratégias para lidar com isso. Eu falei assim, gente, eu não vou, tudo bem, 15 ok, mas eu tenho deixado algumas horas mais do que eu deixo normalmente. Mas eles têm feito as tarefas, eles têm feito as obrigações. Então, adianta eu querer agora exigir pro meu filho uma rotina que ele vai ficar pior emocionalmente?
As crianças já estão sendo privadas de tantas coisas, né? Eu não sou favorável de muitas horas de rede social, mas eu também não sou radical a ponto de falar que não tem os benefícios. Eu acho que tem muitos ganhos secundários com interação, sim, online, né? Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo. Então, uma das coisas que eu acho que você pode, você mãe, pai, educador, dá uma balanceada aí no seu bom senso, põe aí na balança mesmo. Vale a pena, às vezes, você ficar gritando com seu filho porque ele está ficando 1, 2 horas mais em rede social, sendo que nesse contexto ele não está vendo conteúdos inadequados, inapropriados para a faixa etária, mas ele está interagindo, está fazendo, às vezes, brincando no WhatsApp, meme, que seja piada. É o horário que eu escuto as risadas mais espontâneas do meu filho, né? Porque comigo não vai rolar, não rola muita risada, como, né? Porque durante a semana de trabalho eu tenho que Rola muita educar. risada. Não rola muita risada. O final de semana, né, a gente dá um desconto. Mas eu tô falando assim de vocês ficarem mais tranquilos nesse sentido, porque as crianças, elas estão ficando mais introspectivas, sim, né? E esse é o nosso olhar, respondendo a sua pergunta, né? Será que tem alguma coisa, um sinalizador que a gente tem que ficar mais atento? Eu acho que você precisa perceber se a sua filha está ficando, sua filha, seu filho, a criança que você acompanha de alguma forma, se eles estão ficando mais introspectivos no sentido disfuncional. Né? Se era uma criança que era comunicativa, espontânea, alegre, sorridente, e agora ela tem ficado mais apática, menos sorridente, interage bem menos, vale a pena você investir um pouco mais nessa interação. Agora, se era uma criança que já era mais introspectiva, aí sim, você vai ter que investir um pouco mais bem pesado, porque a nossa preocupação enquanto saúde mental, quando a gente fala em desenvolvimento infantil nesse contexto, é as crianças se perderem nesse desenvolvimento, né, no sentido de empatia, de respeito, né, de valores, coisas que a gente acaba praticando fora de casa, por exemplo, de empatia, de respeito, de consideração com o outro, de limites. Agora, como que a gente vai exercer esses valores dentro de casa? Né? Então, e nessa rotina doida, né, que foi imposta, da gente se virar com milhões de atribuições. Então, acho que falta talvez esse olhar diferenciado, assim, cara, meu filho de 9 anos, ele pode não estar com as mesmas responsabilidades que eu. Mas não tá fácil para ele também. Eu não sei como que tá a sua filhota e como que estão as crianças que vocês estão acompanhando. Meu filho vai fazer 12 e a minha filha vai fazer 10. Eles entram online 7h30 da manhã e saem meio-dia. A escola tá Aqui a manhã também. inteira. Então, eu achei isso maravilhoso, divino. Obrigada, Senhor, porque a escola deles entrou desse jeito, porque é um momento que eu sei que eles ficam conectados, mesmo que às vezes eu dou uma entradinha, a Gabriela está desenhando coisas aleatórias, né, durante a aula. Isso acontece. Esses dias eu entrei, o Davi estava jogando, estava no YouTube. O primeiro dia eu surtei, depois eu falei assim, gente, é o momento de eu ficar exigindo que meu filho está aprendendo raiz quadrada, minha filha que não sabe nem multiplicação direito, está com dificuldade em divisão. Eu, na minha mera incapacidade pedagógica, eu vou querer explicar isso para minha filha agora? Então, assim, eu acho que vai um pouco do bom senso. Eu não acho que é o contexto de vocês exigirem demais das crianças, de verdade. Não estou falando deles não serem educados, não cumprirem as atividades domésticas, de ajudar, de arrumar cama, de lavar louça. Isso tem que ser feito. Respeito e educação, a gente não negocia nem em pandemia. Agora, dá um sossego para esses meninos, porque nós estamos neuróticos, os adultos estão chatos, né? E a gente está transferindo essa chatice para eles. Então, de deixar um pouco, sabe? Eu acho que a ansiedade, ela é muito conturbada, assim, ela é intensificada quando o ambiente é de ansiedade, disfuncional, né? E o ambiente que é gerado para as crianças é através de nós, mediadores, figuras de referência. Né? E aí, esse o ponto. esse que é o tchan, a gente internalizar e entender que a nossa responsabilidade ela é muito grande nesse contexto. Você sabe que isso que você está falando, veio uma pergunta assim, como é que a gente pode fazer essa mediação, né? Porque nós somos mediadores, e a gente percebeu, às vezes eu percebo que a minha filha está muito distante, toda hora eu vou lá e dou uma cutucada. Então o que eu faço? Ela está deitada na cama lá, conversando com a amiga dela, depois que ela já fez as coisas que ela tinha que fazer, eu pulo na cama. Eu fico pulando em cima da cama, tipo criança mesmo. Eu pulo, olha quem tá aqui, aí eu cheguei, dá um beijinho na mamãe, dá um beijinho na mamãe. Aí ela começa a rir, gargalha, mãe, para! Mãe, não sei o quê. Aí outro dia eu perguntei pra ela assim, Vitória, o que você mais gosta em mim?
Aí ela falou assim, quando você pula na minha cama. Aí eu falei, pronto. Eu achei. Mas eu fico emocionada com esses negocinhos que eles falam, sabe? Ela gosta. E ela tem 12, vai fazer 13 em setembro. Então, às vezes a gente esquece dessas pequenas coisas que dá para dar uma extravasada, vamos dizer assim. E porque eu sou neurótica, tá? Como você, eu sou neurótica. Se eu não tô bem com a minha filha, eu fico mal com todo mundo. É impressionante, assim, entendeu? Tudo que tá ao meu redor. Mas eu acho que essas coisas... Então, eu sei que ela vai falar não, mas toda hora eu chamo. Vitória, aí, vamos assistir um filme? Tanto eu quanto o Anderson, né? Vamos assistir um filme? A gente ama filme, a gente ama livro, né? Vamos assistir um filme? Não, mãe, não importa. Todo dia eu chamo. Porque hoje ela desceu e ficou assistindo vários filmes aqui. Entendeu? Teve reunião de escola. Então, eu acho que isso é bacana. Mas voltando lá, Lu, como é que como eu te falei, né? Teve uma mãe que perguntou, não vou lembrar o nome, pessoal, mas depois vocês me falam. Que ela perguntou assim, como é que a gente pode mediar? Ou seja, eu vi que ele está com algum ponto ali que eu percebo que ele está ansioso. Como é que eu posso ajudar ele a se autocontrolar, vamos dizer assim? Né? Porque ele fica ali, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Como é que eu posso ajudar essa criança, assim? Luísa? Primeira coisa, gente, nós temos uma ideia errada, muitas vezes, das crianças de acreditar que eles não são capazes de verbalizar, de nomear o que eles estão sentindo. Talvez eles não consigam com a clareza que a gente consegue por conta da nossa maturidade. Mas, e mesmo assim, tem muito adulto que se age igual criança emocionalmente, né? E exige diferente dos bichinhos. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, se propõe a escutar o seu filho, a sua filha, o seu aluno, né? Eu acho que isso é muito... Eu bato tanto nessa tecla com os professores que, quando eu dou os treinamentos, porque a gente vive nessa rotina, tem que cumprir os objetivos pedagógicos, tem que ser mãe, tem que ser uma boa mãe, porque não pode ser mãe, tem que ser boa mãe, tem que ser boa em tudo. E aí você fica nessa de fazer, e o principal, que é você estar disponível para escutar, muitas vezes a gente deixa passar, né? Então, você percebeu que seu filho não tá legal? Fale isso para ele. Fala assim, filho, cara, eu tô de uns dias pra cá, eu tô percebendo que você não tá tão bem. E eu falo isso a partir de uns 4 anos, você pode ter essa conversa com essa criança. É lógico que o vocabulário, a maneira... Muda a linguagem. A linguagem é verdade. Mas essa idade, assim, a partir dos 5, 6, 7, 9, 11, 12 anos, eles têm muita maturidade. Aliás, eles dão banho na gente, às vezes, com as respostas que eles dão. Então, assim, de você se prestar a ouvir. Tenho percebido que você não tá legal, você sabe que a mamãe ou o papai, a gente vive nessa correria, mas você saiu daqui de dentro, então a gente conhece você do pedacinho lá da ponta do pé, pontinha do cabelo, a gente sabe quando o negócio não tá legal. O que que tá acontecendo? Aí ele pode falar, vou te mandar, né, não quero falar, que saco, me deixa em paz, tal, minha vida, não sei o quê. Ou ele pode falar assim, não sei, não tá nada, tudo bem. Mas aquilo você já lançou a sementinha. E você começa a insistir nessa possibilidade de conversa. Mas não tem que ser aquela conversa, vamos fazer reunião, porque criança odeia reunião, gente. Né? Vamos conversar, criança odeia, tá? Fica a dica, primeira coisa. Vamos sentar para falar, criança odeia. Isso para eles é tortura, é castigo. Você tem que saber mediar esse tipo de conversa, né? Ou então não tô legal e tal. Vamos assistir um filme? Hoje você escolhe o filme. E aí do filme, né, pega o gancho do filme, alguma coisa. Do filme de criança sempre tem lição de moral, sempre. Né? Você pega o gancho para uma conversa, entra no vocabulário, no linguajar deles, no mundo da fantasia que eles estão na idade. Puxa alguma coisa, tenta bater um papo, escuta o seu filho. E outra coisa, fale de você. Fale, cara, hoje eu tô muito triste, hoje eu tô nervosa. Nossa, hoje aconteceu um negócio no trabalho, mamãe tá mais acelerada do que ela já é. Me dá um abraço aqui que eu preciso, você me acalma. Pega seu filho, abraça 30 segundos, sabe, respira. Uma coisa que eu faço todo dia com os meninos, que eles gostam muito, isso aí vai de casa, vai da criação, mas é uma coisa que eu comecei a perceber o quanto mudou a visão de mundo deles, em alguns contextos. Antes da gente orar de dormir, eles dão 2 motivos de agradecimento por dia e uma coisa que eles vão ter que melhorar no outro dia, que aconteceu, que eles reagiram, que eles podem melhorar no outro dia. E é impressionante o quanto nessa pandemia mudou o que era antes.
né? Assim, os agradecimentos, coisas que antes eles não agradeciam, porque era tão normal para eles. Eles começaram a agradecer. Obrigada porque minha prima de 4 anos veio aqui. Obrigada porque hoje a gente pôde brincar de outras coisas além de videogame. Obrigada porque hoje foi aniversário da bisavó, a gente fez uma videochamada. Né? Coisas simples que a gente passa batido, não valoriza, eles começaram a valorizar. Eu espero que dessa pandemia fique algumas lições. Entre elas, a gente se preocupar e cuidar mais do outro e dos nossos relacionamentos. E as crianças, elas conseguem fazer isso com muita facilidade, com pequenos gestos como esse, por exemplo, de agradecer, né? O fato de estar bem, o fato de ter visto alguém, de ter falado com alguém diferente. E que a gente possa perceber isso também. Então, respondendo a sua pergunta, que na verdade foi de uma mãe, né? O que eu posso fazer? Escute seu filho, converse com ele, puxe ele para conversar, mas de uma maneira descontraída, não é tipo fechar a porta agora, vamos conversar, você só vai sair daqui se você falar, né? Isso não ajuda, isso vai inibir ele de falar qualquer coisa. E, gente, como mediadores, a gente tem que dar voz para as crianças. Não é falar por eles, é no sentido de você ajudar nesse discurso. Às vezes a criança vai falar assim, eu tô sentindo. Aí você pode exemplificar, né? Fala no sentido assim de, você tá sentindo o quê? É na barriga? É alguma dor? Ou é aqui dentro? Né? Eu nunca vou esquecer a minha aluninha de 3 anos de idade, o dia que ela foi falar que estava com ansiedade porque ela ia fazer um passeio da escola. Ela falou assim, tia, tá parecendo que tem um monte de borboleta na minha barriga, porque o friozinho na barriga que ela estava sentindo, é a maneira que ela conseguiu, tá vendo, externalizar. Então, ajudem as crianças a externalizar aquilo que elas estão sentindo. E isso é o nosso papel, é uma das nossas responsabilidades. E deixar bem claro, gente, educação é repetição. Né? Então, eu escuto, eu atendo muitos pais desesperados, assim, Luísa, é todo dia, 30 vezes. Mãe aqui, pai, quantas vezes você fala pro seu filho, dobra o pijama e guarda dentro da gaveta. Dobra o joelho, puxa descarga, abaixa a tampa do vaso, tampa a pasta de dente. Você já bebeu água hoje? Você já fez isso? Então, são coisas que a gente fala pelo menos 10 vezes por dia. E eu quero dizer pra você que você vai falar muito mais ainda. Se conforme com isso que dói menos. Aceita que dói menos, acreditar que é verdade. Os nossos filhos, os nossos alunos, eles estão nesse processo de maturação. Não adianta você chegar pro seu filho de 5, 6 anos, 10 anos e falar assim, todo dia fala a mesma coisa. Você vai falar muito tempo ainda. Né? Essa é uma frase, ela é clara, né? Porque, poxa, eu já falei, nossa, olha, não vou falar mais. Aí daqui a pouco você tá falando. Não, isso acontece demais. Minha mãe e pai faz isso. A próxima vez que você faz isso, você vai ver. Cara, não vê nada. Porque eles fazem e eles dançam em cima da nossa cabeça e acontece, né? Então, nesse cenário, dá risada, gente. Dá mais risada. Né? O que eu poderia, assim, deixar... Tenta ser mais engraçado. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, tá? Deixar isso bem claro. Eu falo isso que eu tô plena aqui, porque eu já me maquiei e tal. Mas de manhã, o pijama, às vezes, só sai 11 horas. Porque não dá tempo de tirar o pijama. Porque é uma correria e faz tal coisa. E quando você se dá conta, todo mundo pensa assim, meu Deus, eu nem tomei café. Né? Isso acontece. Né? Então, mas dentro dessa loucura, de vocês não esquecerem o principal, que é o amor, que é o elo, que é o afeto que existe. Porque é isso que vai ficar, gente. É isso que tem ficado, é o que tem feito a gente ficar inteiro, é a nossa preocupação de ficar em casa, de não sair, essa responsabilidade social, é por conta desse amor que a gente tem por eles e pela nossa vida. Então, se a gente não cuidar deles, não tem sentido. Né? E eu volto a dizer assim, os nossos filhos, eles são as coisas mais estressantes, mais que tiram o nosso sono, que dão rugas, dá-lhe botox, dá-lhe preenchimento, dá-lhe tudo de estética, porque nós ficamos doidos, fica mesmo. Mas, gente, não existe na vida um amor semelhante. Não existe nada que dê mais força para um pai e para uma mãe do que esse amor. Não existe, né? Então, tenham paciência, contem até 1 milhão, porque um dia isso vai passar. A gente não sabe quando, né? Mas aqui em Brasília tem previsão de voltarem às aulas mês que vem, início de julho. Mas a gente entrou a Brasília foi o primeiro estado que entrou, né? Na primeira semana de março. E foi tipo assim: fui para aula na quinta-feira à noite, o decreto do governador. Sexta-feira, nosso diretor chamou a gente para falar assim: olha, acho que umas 2 semanas a gente vai ficar sem aula, de recesso e tal, tarará. Porque... E foi. Entrou março, em março tava todo mundo assim, né? Beleza, férias forçadas.
vamos encher a cara, vamos ver todos os Netflix, dormir, aqueles memes de ninguém sabia que horário que acordava, que ia dormir, porque estava salvando o mundo dormindo. Então a gente ficava só no ritmo de férias. Passou março, passou abril, passou maio, estamos em junho. Já acabou a brincadeira de férias, né? E as crianças também estão sentindo isso. Até porque não é férias, tem aula. Eu escuto isso dos meus filhos. Que férias é essa? Que eu não posso nem fazer as outras coisas, não posso, né, fazer as coisas que eu fazia. Então, isso não é férias, estou tendo aula. Então, da gente não esquecer que tá todo mundo no mesmo barco, gente. E o nosso diferencial é fazer dar certo. Vai sobreviver essa loucura, emocionalmente falando, é quem der conta, quem criar estratégias enquanto família, enquanto educadores, por exemplo, que tiver contato com seus alunos, de ajudar, né, ser a ponte entre estar em casa, estar em isolamento, esse mundo aqui fora, e às vezes você é o alicerce, você é a referência de mundo para o seu filho, para o seu aluno. Então não esquece disso. Antes de você pirar, lembra disso. Você sabe, Luísa, que a Laura Brasil, Personal Kids, ela falou assim, você está falando dos nossos filhos ou dos nossos maridos? Isso cabe, viu, Laura? Cabe muito bem aqui. De vez em quando eu falo assim pro Anderson e pra Vitória, chega os dois, porque os dois discutem e tava lá, eu falo assim, chega os dois. Funciona para os dois. Mas tem alguns comentários aqui e tal, de birra entre os irmãos, né? Os mais velhos com os mais novos, muita diferença de idade. Cara, eu acho que isso tudo, aos poucos a gente vai aprendendo a lidar, porque a gente não estava acostumado, né? Com essas rotinas. Sim. Agora vem essa condição, né, do corona, que fez a gente rever toda a estrutura de trabalho e família e social. E também traz pra gente que pra gente se olhar mais de perto, né? Porque a gente estava, eu vou falar por mim aqui em casa, né? Muito distante. Estava do lado, mas muito distante, né? Sim. Porque você está com a cabeça em 1000 outros lugares, com 1000 outras coisas para você conseguir fazer. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente não se cobrar tanto, como a gente já falou, né, Luísa? Respira um pouco, né? E aprende a ouvir mais do que só falar. Normalmente com filho, a gente já sai falando. Gritando. E aí quando você vê, você né? Eu a louca aqui de vez em quando, mas tem coisas também que só no berro aqui em casa às vezes, sabe, Luísa? Então, porque eu já pedi com carinho, eu já fiz com carinho, não vai? Vitória! Aí vai. É impressionante, assim, às vezes, essa necessidade que ela tem de ouvir a minha voz num tom bem mais alto. Pedagógico também. Sai também. Lu, a gente já tá quase indo pro final ali, cara, passou voando. Meu Deus. Entendeu? Que horas são aí, gente? Eu não sei se eu tenho medo 42. 42, né? Não, mas a gente ainda tem tempo. Não, 35. Dá um tempinho ainda. Isso, não, a gente tem tempo, porque a gente tem mais coisa para fazer ainda, né? Sim. O mais, assim, mas ainda sobre esse, para a gente dar essa fechada, é que enquanto eu vou falar como professora, né, de esporte e tudo mais, toda vez que eu fico olhando, assim, muito para o futuro aqui em casa, eu entro em pânico, tá? Então, toda vez que eu me centro e penso hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou fazer aquele outro, parece que eu fico mais leve, parece que eu fico mais calma, e tudo que você acabou de falar aí realmente acontece. Então, muda um pouco, mas quando eu fico, assim, muito olhando lá para o futuro, o que vai ser? Será que vai voltar a ser como antes? O que vai ser de diferente? O que vai ser igual? Como é que eu vou fazer com a minha filha para outras coisas que ela precisa fazer? Então, tudo isso me deixa maluca. Aí, quando eu volto, assim, não, pera, vamos viver um dia, né, Lu? Que nem você falou hoje. Então, hoje eu tenho a live com você, já fiz, de manhã teve a reunião da escola da minha filha, de tarde agora você, depois eu tenho mais uma reunião e aí eu vou acabar o meu dia, entendeu? É isso que eu queria falar contigo agora, Lu. Como é que a gente pode aprender a controlar essa ansiedade na gente? E como que a gente pode
ajudar a criança a se autocontrolar, né? Eu sei que a gente já falou ali do ouvir bastante, mas em estratégias práticas, Luísa. Por exemplo, os piticos, né? O que eu fazia muito quando eles vinham chorando, aí eu via que eles estavam naquela situação de estresse e tal, para entrar na água, eu saía um pouco do foco do estresse. Sabe? Sim. Eu vi que eles estavam achando que eles queriam entrar na água, eu pegava um brinquedinho, alguma coisa que eu sabia que era... Ou se a mãe estava com alguma coisa da criança, brinquedinho, eu pegava aquele brinquedinho e falava, nossa, que legal, o que é isso? Aí ele saía um pouco daquele centro, sabe? Então eu queria, assim, práticas, assim, Lu, como que o pai em casa pode perceber que ele está ansioso, ele volta... para poder também ajudar o filho dele, mas com dicas assim, práticas. E aí eu queria que você falasse da importância do esporte para tudo isso, né? Da atividade física. Vou falar do adulto, aí depois eu vou falar da criança, tá? Porque você vê como eu sou, né? Não, fica tranquila, muito. não tem problema. O adulto ansioso vai transferir isso para a criança. Então, se você quer estar bem, primeiro por você, porque você merece, né? Você precisa pela sua saúde emocional, pela sua saúde física e pelo bem de quem convive com você, porque senão você vai ficar insuportável, né? E nós mulheres, aí desculpa aí mulheres, mas geralmente, e eu falo isso, tem gente que puxa minha orelha, mas, cara, mulher é bicho chato, cara, sério. Nós somos neuróticos. Nós somos, sabe por quê? A gente quer controlar tudo e todos. E nós temos, porque a gente sabe que a gente faz muito bem feito o negócio. E a gente quer que todo mundo faça igual. E por a gente querer que todo mundo faça igual, a gente acaba controlando e transferindo essa neurose para os outros. Então a gente cobra demais de todo mundo. Seja do marido, do namorado, né, da filha, até do cachorro, se sobrar, né? Então, assim, toma cuidado. Essa autocobrança transferida gera mais ansiedade. Então, algumas coisas eu vou dar para os adultos, dicas bem práticas, coisas que eu faço para não surtar. Todos os dias, porque eu tenho vontade de surtar todos os dias, fica bem claro. E depois a gente vai falar dos pequenos. Atividade física, né? E quem me conhece um pouquinho, eu sei que tem algumas pessoas aí que estão no meu Instagram, sabe que eu não acredito em controle emocional, eu não acredito em saúde mental sem prática de atividade física. Eu abomino qualquer tratamento que seja unicamente medicamentoso. Eu acho que você tem uma saúde, você tem que pensar de forma integral. Você tem que cuidar do seu corpo. O seu corpo é seu cartão de visita. E eu não estou falando de estética, não, gente. Estou falando de saúde, qualidade de vida, longevidade, de você envelhecer com saúde, de você ter um corpo extremamente funcional, que você possa, essa carcaça possa te levar muitos anos com qualidade de vida. Então, para mim, eu pratico corrida. Né? Eu sou apaixonada, eu corro de 3 a 4 vezes na semana. Foi o que me fez quando eu tive ataques do pânico. Eu sou daquelas psicólogas. Um dia a gente faz uma live só pra falar disso, ver as coisas diferentes. Mas eu sou daquela psicóloga que já teve ataque do pânico, teve depressão. Então, quando eu falo disso tudo, e eu falo com humor, falo brincando, mas eu sei o tanto que é infernal passar por isso. Então, as dicas que eu vou passar para vocês, além dos meus pacientes que praticam, eu pratiquei e eu não acredito de outra forma. Né? E nisso eu sou muito contundente. Não tem como você pensar em saúde se você não praticar atividade física, principalmente atividade física aeróbica, porque é ela que vai combater o cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. Então você precisa praticar atividade física pelo menos de 3 a 5 vezes por semana, no mínimo de 30 a 40 minutos, sem interrupção. Por que musculação é bom? É ótimo, né? Ter a bunda no lugar, a barriga travada é uma delícia, botar um biquíni, se sentir bem. A bunda no lugar é ótimo. Se você for pensar em saúde mental, a musculação em si, ela não libera tanta endorfina e serotonina. Agora, natação, corrida, dança, pedal, luta, funcional, aí sim. Isso aí é na veia. Corre, nada, para quem tem costume de nadar, nada, vai correr 30, 40 minutos, você sai outra pessoa. Ao invés de matar 5, você mata no máximo 1 do seu surto. Você vai estar uma pessoa muito mais tranquila. Então, a atividade física, gente, ela é fundamental. Luiz, em pandemia, tem como? Lógico que tem. Toma vergonha na cara e se organiza. E a outra dica, você tem que ter organização. Né? Boa! Porque, assim, gente, o primeiro mês, acabou. As férias, né? As férias de vou só beber, assistir live, ver Netflix, comer porcaria, acabou. Você tá no terceiro mês de pandemia. Não dá para esperar. O projeto verão, se você não começar agora, você já tá atrasada. Né? Então, assim, você precisa estabelecer uma rotina e isso vai ajudar você e seus meninos. Né? Quando você se prepara para fazer uma atividade física, eu faço de manhã, que é a hora que os meninos estão em aula. Então, eu ponho eles online 7 e pouco e vou correr. É a hora que eu vou correr. E às vezes é a hora que eu falei que eu só lembro de tomar
café depois, porque aí começa uma coisa na outra. Mas eu entendo que a atividade física é o meu Rivotril, é o meu remédio controlado. Quando você tiver maturidade de entender que essa atividade física ela é tão importante para a sua vida quanto a alimentação de qualidade, você vai ter mais responsabilidade com isso. Então, e não adianta nada você querer que seu filho faça as coisas que nem você consegue fazer. Não cobre aquilo que você não dá. Não cobre aquilo que você não é. Isso é incoerência. Isso mata qualquer tipo de relação amorosa, de filho, com chefe. Como que eu vou cobrar do outro aquilo que eu não dou? Aquilo que eu não me permito ser? Então, antes de você falar pro meu filho, vamos caminhar? Toma vergonha na cara e vai caminhar. Aí você vai poder chegar pro teu filho e falar assim, filho, mamãe tá caminhando. Vamos começar a caminhar com a mamãe? É diferente. Né? Então, e para com essa coisa, você tá com preguiça, eu também tô. Eu só vou quando você for. Gente, você é o adulto da história, não esquece. Né? Então, atividade física tem que ter. No contexto de pandemia, se você tem piscina em casa, parabéns, que bom, show de bola. Põe, joga todo mundo na piscina e vai nadar. Se você não tem, que é o meu caso, faz série no YouTube. Tem várias pessoas muito qualificadas no YouTube que você coloca lá, série de 20 minutos, aeróbica, série. Cara, corre. Faz uma série, acabou, vai de máscara. Dá pra correr de máscara, ninguém morre, você aprende. O seu corpo é tão perfeito que ele aprende a respirar com aquele negócio, entendeu? Qualquer coisa, tira rapidinho, respira, volta, mas não deixe de praticar atividade física. E inclua seus filhos nisso na medida do possível, né? Para quem tem filhos um pouquinho mais velhos, tem jogos que tem a opção de você colocar... Qual que é aquele de dança que o pessoal gosta muito? Eu sei. Aqui em casa tem, que é ai, meu Deus, Xbox, né? Que tem o Let's Dance, é um negócio assim, aqui em casa tem. Tem séries que são super pesadas, os adultos batem assim, a camiseta sai suada. Então, se propõe com a sua filha, por exemplo, Ana, vamos fazer assim, ó, a gente tem 7 dias na semana, 4 vezes a gente vai ter que praticar alguma atividade física. Juntas ou separadas, mas se for juntas, a gente pode escolher. O que você acha? Um dia você escolhe, outro dia eu. Então, hoje vai ser a minha série. Você escolhe lá uma série, ou você monta uma série, ou vocês fazem alguma coisa. No dia delas, você pode colocar um videogame aí, uma dança legal, e eu vou fazer junto com você. Então, se proponha a ela interagir com você nesse contexto e participar dessa decisão. Tudo que vocês puderem incluir as crianças na decisão da família, dessa rotina, isso é válido, isso vai promover saúde. Porque vocês estão dando voz para os meninos. E isso é muito importante. É lógico que dá a sua opinião, tá? A partir de hoje eu acho que ninguém toma banho e a gente vai jogar 20 horas por dia. Não é isso tipo de voz. É no sentido de você dar a possibilidade dele opinar e vocês se adequarem com alguma sugestão dele. Isso vai dar autoestima, isso vai promover saúde emocional para ele. Vai dizer, pô, minha família se preocupa com o que eu estou pensando, eu sou valorizada aqui dentro. Então se proponham a fazer isso. Né? Atividade física tem que fazer. A questão da rotina. Essa história de, eu tô com insônia. Você tá com insônia porque você entrou num ciclo ruim de sono, começou a assistir Netflix demais, que seja, a ficar muito em rede social e agora você perdeu a noção do horário. Se organize. Aqui em casa, 8h30 na cama, 9 horas meus filhos estão dormindo, que olha a idade que eles têm. Mas também 6 horas tá todo mundo 200 mil volts ligado já. Então, mas isso é muito importante, é uma coisa que eu não quebrei nessa pandemia. A rotina do sono. As primeiras 3 semanas virou uma zona. Aí eu falei, cara, não tá dando certo, não tá rendendo. Aí quando a escola entrou com essa rotina certinha do horário, eu falei, cara, ótimo, então agora a rotina do sono vai ser mantida. Aí final de semana, ok, né, a gente deixa. Eu sei que o nosso tempo tá acabando, vou falar de mais algumas questões para ajudar vocês. Sobre interagir com as crianças. O que eu posso fazer, Luísa, para interagir mais com eles? Porque acaba que a gente sabe, e a gente sabe o que pode ser feito, mas a gente não faz. Coisas simples, gente. Um dia, uma sessão de cinema da família. Vocês podem se propor, cara, todo sábado, toda sexta-noite é o nosso dia. Então, vamos pedir uma pizza, vai comer uma pipoca, que seja um dia que vai comer uma besteira, ok. Dia do cinema, uma coisa que meus filhos adoram até hoje. Desde os 3 anos eles amam. E aqui em casa a gente tem um corredor de galeria. Compra tela. Sabe tela? Pincel. É baratinho. Vocês juntem um dia, colocam um tapete, um plástico no chão, pintem, desenhem juntos, né? Gerem uma lembrança que daqui a uns anos vocês vão olhar para esse quadro e falar assim, meu Deus, a gente sobreviveu à pandemia. Uma memória afetiva, né? Demais. E gere um valor nisso. E outra coisa, interaja com a família, assim, de criar uma identidade nessa construção afetiva dessa memória. De vocês estarem juntos. Ou um quadro grande, todo mundo faz um pouco, ou cada um faz um, mas põe no cantinho da sala, isso aqui é a nossa criação, da nossa família. Isso é bem legal. Outra coisa que eu faço para os meus filhos que eles amam. Até faz um tempo que eu não faço, tenho que fazer de novo. A gente apaga todas as luzes da casa
e se esconde, brinca de susto. Mas é tudo mesmo. Aí eu vou atrás deles para dar susto. Eles, né, ou eles me acham. Então, assim, criem brincadeira, gente, Eu coisas chamava isso simples. de gatomia. Tinha gatomia na época, mas o meu aqui é mais sofisticado. Eu me escondo, eles chegam perto, eu pego o pé, dá uns gritos legais. Entendi. E então, gerem, sabe, momentos de descontração, assistir uma live juntos que vocês gostem. Enfim, eu sei que tá limitado. Assim, antes a gente ia pro cinema, a gente ia para um parque, fazer um piquenique, mas se propõe a fazer coisas diferentes, né? Coisas simples, gente. Leva um café da manhã um dia na cama do seu filho, fala que vocês vão almoçar num lugar diferente, todo mundo no quarto. Eu sou muito tranquila de quebrar regras, né? Tem gente que é muito sistemática e tal. Mas tentem, dentro da rotina de vocês, essa loucura, quebrar algumas regras. Não no sentido de demonstrar que regras não são importantes, porque são, mas no sentido de gerar memórias mais afetivas, mais divertidas desse contexto. Porque tem muita gente, aí eu falo como psicóloga agora, tem muita gente, muito adulto e muito adolescente, muita criança adoecendo, né? Principalmente adulto. Eu tenho acompanhado mais adultos doentes do que crianças, porque as crianças elas têm um poder de ressignificar, de tirar boas lições com uma facilidade que a gente vai perdendo essa espontaneidade ao longo dos anos, nós adultos. Então, o adulto triste gera essa tristeza para as crianças porque você que convive com uma pessoa chata, imagina isso, ninguém tem chefe chato aqui, né? Ainda anda mais a Ana Maria, que só na metodologia só tem né? Mas imagina aí aquela pessoa chata do seu trabalho, né? Sabe aquela pessoa que quando você vai chegando perto, tá chegando a hora de se encontrar com ela, você já pensa assim, meu Deus do céu, eu vou encontrar com aquela pessoa. Você já fica mal antes de Já fica encontrar. irritado. Não seja esse tipo de pessoa na sua casa, nos seus relacionamentos, sabe? Não seja isso no seu casamento, com seu namoro, com seu filho. Pega os exemplos das pessoas, até os ruins, mas de como não ser. Tem gente que veio nessa vida só para mostrar pra gente o que a gente não deve fazer. Então aprenda e não repita isso, porque é muito chato ser chato, né? Então toma É cuidado. muito chato ser chato. É muito chato, né? Então seja leve, seja mais tranquilo, né? Dê essa possibilidade de escuta para o seu filho, escute ele. Aí, nós mães, né? Eu trabalho com rede social o tempo inteiro. Instagram, WhatsApp, Facebook, paciente. O que que eu tento? Pelo menos nas refeições, eu não levo o celular na mesa. Né? E é um trabalho que eu tive que fazer, porque para mim é muito mais fácil levar, e era ótimo, né? Que eu já adiantando alguma coisa. Mas crie momentos que você pega o seu celular, põe no silencioso e para baixo. E, gente, ninguém morre. Ninguém morre, porque ainda existe a possibilidade de ligação no telefone. Né? A gente tem que só pensa no WhatsApp, Se for urgente, vamos ligar. Então, se coloque no silencioso, vira para baixo o celular e esteja disponível, esteja acessível para os seus filhos 30, 40 minutos de escuta ativa. Não é você com o seu celular de um lado e seu filho falando e você não prestando atenção. É você estar presente na frente do seu filho. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu acho que uma coisa bem bacana, Luísa, a gente está com pouco tempo agora, mas eu acho que uma coisa para a gente desenvolver nos nossos filhos, que é fundamental, é a adaptabilidade, né? Eles aprender a se adaptar às situações, né? Porque isso é uma habilidade, vamos dizer assim, socioemocional, que vai ser fundamental já é fundamental agora, vai ser no futuro, que é amanhã, né? Não vai demorar muito, é amanhã. Então, essa condição de se adaptar, né? Da gente, olha, não tem problema se errou agora, tenta de uma outra maneira e ela aprender a ressignificar, como você falou, e ser mais... ela aprender que ela pode se frustrar sim, mas que depois de um tempo ela tem que sair dessa frustração e já recomeçar, né, Luísa? Porque isso falando é resiliência. Isso, é resiliência. Mas o importante é que na vida a gente sempre vai ter momentos felizes, momentos difíceis e momentos de muita frustração, que vão te levar lá para o chão, né? Mas como dizia minha mãe, do chão não passa. Então, e do chão só tem uma direção, é para cima. Não é fácil, né? Porque tem pessoas que são mais sensíveis, são pessoas que são menos sensíveis, assim, mas de uma maneira ou de outra, o indivíduo ele pode se adaptar. Então, eu acho que todas essas dicas que você falou, tudo que a gente falou nessa live vai ficar gravada, já me perguntaram, tá? Eu vou salvá-la. Eu estou muito ligada aqui para a gente não cair antes de eu conseguir salvá-la.
Mas eu acho que isso é fundamental. E sabe por que eu falei um pouquinho disso, Lu? Aliás, você está falando super bem, até agora eu estou assim, de boca aberta, que o pessoal... Luiz, já falaram assim, olha, já mandaram até... Só faltou uma declaração de amor para você aqui do Robson Mariano. Obrigada. Mas assim, de muito respeito ao seu trabalho, de muito carinho. Mas o que eu acho muito bacana, Luiz, é que o esporte, ele ajuda demais a esses momentos de queda e de se levantar, né? De lidar de aprender com o ganhar e aprender com o perder, né? Então, e ainda você falando de toda essa atividade física, o quanto ela ajuda a aliviar essa tensão da ansiedade, do estresse, é fantástico tudo isso, né? Sim. E aí, assim, não é... Gente, vocês vão até falar assim, nossa, foi ensaiada essa fala. Não foi. A Ana Maria vai confirmar. Mas eu tenho um carinho gigantesco com a metodologia, porque quando eu comecei com meus filhos pequenininho, o Davi, ele foi para metodologia porque ele não andava. E aí a médica encaminhou e falou assim, ele precisa ser estimulado e tal. E eu fiquei encantada com a proposta pedagógica. E quando veio, né, a proposta pedagógica ali, valores, eu fiquei muito encantada. Gente, a atividade física, ela é essencial, né, para esse desenvolvimento saudável, integral do sujeito. Mas quando você alia uma proposta pedagógica com uma metodologia, com valores, e que acredita que é possível sim uma educação por meio da água, e que eu acredito em qualquer esporte, mas quando a gente está falando da metodologia nesse contexto pedagógico, é incrível. Um dia vocês, pais, eu quero que vocês se proponham a assistir uma aula, quando voltar tudo, e vai voltar em breve, se Deus quiser, vai dar tudo certo, de você ter esperança que realmente vai dar certo, de você perceber não só o seu filho, mas toda a dinâmica da aula, o quanto pedagogicamente cada movimento, cada coisa, cada música, cada gesto do professor, ele é pensado exatamente para a criança lidar com essa frustração, saber aprender a perder, saber aprender a lidar com a vitória, saber aprender a dar espaço para o outro ganhar em algumas vezes e lidar com essa frustração. O quanto isso é importante. E isso não é só com os pequenos, é com a gente também. Então, esse cuidado integral, ele tem que ser com a gente, tem que ser com os pequenos, e que vocês possam, dentro desse contexto todo que a gente está vivendo, não deixar de ter esse olhar carinhoso para você, sabe? Você merece, sim, esse cuidado, seu filho merece. E, gente, vai dar tudo certo, vai passar. Você sabe que você falou que a gente merece esse cuidado? Eu tô aqui olhando, às vezes, por causa do horário, tá, Lu? Mas a gente tá bem. Então, assim, esse cuidado, esse autocuidado, e eu sempre leio, né? Fico fuçando em tudo que é coisa, assim, né? E eu vi sobre a importância do autocuidado nesse momento que a gente está em casa toda hora, como você disse, está de pijama, está disso, está daquilo. E é verdade, às vezes você passa, né? Mas você faz é tomar banho, escovar o dente. Aí hoje eu falei assim, não, eu vou fazer a live com a Luísa, vou dar um jeito, vou botar lente, né? Não tô de óculos hoje, viu, pessoal? Porque eu tô de lente. Passei um pouco de Mary Kay, assim. Você sabe que já fez assim, ó, com o meu ânimo, com a minha vontade de estar aqui, entendeu? Faz a diferença. E não adianta, a gente tem que ser assim, né? Vamos fazer. No começo é difícil, mas depois você vai se habituando, vira um hábito positivo, né, Lu? É bom os hábitos positivos, que a gente faça as coisas virarem hábitos positivos, né? Você começou a live aí com Bon Jovi, né, com a música super animada. Eu tenho um hábito desse com os meus filhos. Eu acordo de manhã e coloco uma música que eles curtem. Não precisa ser tão agitada, rock and roll, mas uma música que eles gostam. É impressionante como eles são bem-humorados. E a música, ela tem esse poder mesmo. Então escute a música, se arruma, põe uma roupa bonita. Gente, você não precisa ficar feio o dia inteiro em casa, não. Coitado do marido, namorado do filho. Escova os dentes, dá uma arrumada na cara, entendeu? Põe uma roupinha melhor, porque isso vai ajudar sim. Olha, Lu, vamos às considerações finais, minha flor, porque a gente está chegando no final. E eu quero encerrar. Faltam 2 minutinhos que eu quero encerrar com a música que a gente começou, né, Luísa? Porque tem que acabar com música aqui. Então, Lu, as suas considerações finais, a sua despedida. 1 minutinho, vai lá.
Galera, primeiro eu quero agradecer, falar que vocês são fofos. Eu não consigo ver os comentários, falar, olhar pra Ana, é muita coisa, muito estímulo pra mim, eu fico da tilt. Muito legal. Mas depois eu vou ler tudo com muito carinho, eu sei que vai estar disponível, eu vou disponibilizar no meu Instagram. Me sigam lá no Instagram, Luísa Rosa Psi, e tem o meu canal no YouTube que eu vou disponibilizar também, que é Superando com Luísa Rosa. Eu vou adorar que vocês compartilhem comigo essas histórias, as angústias, as perguntas. Vira e mexe, eu abro lá a caixa de perguntas e sempre respondo a galera que me segue. Quero agradecer esse carinho e dizer assim de coração, vai dar tudo certo. E você ter uma visão mais positiva, você acreditar que vai dar certo, já é meio caminho andado. Larga a mão de todo o peso desnecessário, de tudo aquilo que você tem carregado, que tem deixado você mais pessimista. Se você fica olhando tragédia o dia inteiro, a sua vida vai ser tragédia. Ao invés de você ficar olhando quantos mortos, quantas pessoas, olha para quantos curados, quantas pessoas já estão em casa, velhinhos de 80 anos que estão em alta, entendeu? Então toma cuidado com o seu olhar, para onde você está direcionando o que você olha. Porque se você olhar para o que é ruim, a sua vida vai ser ruim. Olha para o bom, gente, porque a vida ela é maravilhosa, ela é um presente diário. Então, cuide do seu. Quando a gente abre um presente, quando a gente ganha uma caixa bonita, o que a gente faz? A gente abre, a gente quer usar. A vida é isso. Use a sua muito bem, de uma forma muito preciosa, porque você merece. E é isso, Ana. E eu vou encerrar com uma música que a gente começou no começo, que fala: é agora! É agora, vive agora. E da melhor maneira possível. Luísa, um beijo. Um beijo, pessoal, para todo mundo que assistiu. Vai estar gravado. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.